O Flamengo do Jorge Sampaoli, rapaz, é uma coisa de se estudar, hein? O Flamengo não consegue ter regularidade. Desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo tem picos no ano. Parece que esse elenco escolhe 2, 3 meses para jogar, mas não é um elenco regular de fato. Não dá para perder do Cuiabá, do modesto Cuiabá, por 3-0. Infelizmente, não tem como. Mas vamos falar também sobre o empate do Botafogo. Gente, eu queria abrir falando sobre o empate do Botafogo. Acho que a gente chega num momento do campeonato, a gente comentava na semana passada, tá acontecendo aquilo. O Botafogo tropeçou de certa forma, empatou com o Cruzeiro, só que ainda assim abriu um ponto a mais. Por quê? Palmeiras, Flamengo já entraram priorizando a Libertadores. Quer dizer, quando você tem essa margem de pontos, é muito difícil de ser tirado. Porque a matemática não é simples em cima dos 13 pontos só de diferença. Para você tirar 13 pontos, vai muito mais do que 5, 6 rodadas. Porque os times que estão abaixo não vão ter a mesma regularidade. Vão começar a rodar seus elencos, vão começar a poupar. Esse final de semana foi um claro exemplo disso, né? E eu não sei se as equipes vão ter o foco necessário para tirar essa pontuação. Eu acho que esse é o ponto. E só uma pitadinha que você falou do Flamengo. Tem uma situação com o Palmeiras que se discute muito, que o Palmeiras não tem elenco, que o elenco do Palmeiras, né? Aí você pega o elenco do Flamengo. Pois Aí é, você olha a entrega do elenco do Palmeiras, você olha a entrega do elenco do Flamengo. Aí você fala, o Palmeiras gasta muito menos do que o Flamengo. Será que o Palmeiras está tão errado de não trazer tantos jogadores, de ter um elenco mais curto, de evitar problema de gestão de elenco? Então, assim... O Abel falou isso isso. na última entrevista, né? Exatamente. E eu acho que o Botafogo vai numa linha meio Palmeiras também. Ele tem um elenco mais curto, mais enxuto, e tá levando o brasileiro a sério, tá focado. Por isso que eu acho que o Botafogo deve levar o Campeonato Brasileiro, embora Palmeiras e Flamengo tenham condições sim de buscar, né? Eu acho que a grande decepção da rodada fica pelo Flamengo, não pelos Sim. 3-0. Mas é quando você olha a tabela, você pensa, pô, aqui é uma rodada que o Flamengo pode diminuir a diferença pro Botafogo. Por mais que, tá bom, o Botafogo líder do campeonato é pra chegar no Cruzeiro e ganhar do Cruzeiro. Porque assim, tirando a rivalidade, o peso da camisa, a gente tá falando de um Cruzeiro mais fraco que luta na parte de baixo da tabela. Então, né, analisando as situações do campeonato, seria isso. Mas um empatezinho fora, bom resultado do Botafogo. Agora, o Flamengo tem a obrigação de ir pra Cuiabá e ganhar do Cuiabá. Não tomar 3-0 do jeito que tomou, um passeio que podia ter sido 5, 6 facilmente. Eu ainda tenho uma dificuldade de colocar o Botafogo, cravar com o Botafogo campeão por causa dessa oscilação que eu acho que o Botafogo vem acontecendo. Já começou, né? O líder do campeonato chutar a primeira bola ao gol aos 21 minutos do segundo tempo, acho grave, assim, a falta de futebol que eu acho que o Botafogo já mostrou nas últimas rodadas. E agora tem o problema Tiquinho Soares, né? Que é o grande craque do campeonato, o artilheiro do campeonato, 13 gols, 25 gols no ano. Vamos ver, a torção no joelho esquerdo, acho que ainda não saiu, o Botafogo ainda vai fazer mais exames, né? Não temos resultado, mas ele já voltou pro Rio de Janeiro. E vai depender de quando. Se for uma lesão leve, eu tava vendo ontem, é 1 a 2 semanas. Se for lesão grau 2, 1 mês e meio, por aí. E se for grau 3, é praticamente abraço. Acabou a temporada. Acabou a temporada pro Tiquinho Soares. Então, acho que passa muito pra quanto esse Botafogo vai ficar sem Tiquinho, como esse Botafogo vai jogar sem Tiquinho, e esse momento da pressão. Porque agora, é o que o Felipe falou, agora tá todo mundo. Botafogo campeão. E aí, vai pesar? Agora começam a tratar o Botafogo como líder do campeonato, mesmo. Entendeu? Até o momento, muitos times entraram e falaram, não, o Botafogo dá pra ganhar. E aí dificulta, porque você joga com equipes menores que vão fechar a casa, que vão te respeitar como líder. E o Botafogo tem esse repertório todo pra vencer uma retranca. Até agora ele era como azarão, ele jogava como surpresa. Mas vão ser as duas coisas que vão ter que acontecer muito. O Botafogo vai ter uma margem grande pra oscilar, porque construiu essa gordura por merecimento. E quem tem atrás, você não tá vendo, né? A gente tá vendo aí, se um Flamengo cair fora da Libertadores, acho pouco provável, mas se continuar jogando com esse futebolzinho que o Flamengo tem jogado, ontem acho que eu vi algum setorista do Flamengo, eu não lembro quem, fez uma análise muito séria. São 3 anos, o Flamengo vai bater 100 rodadas, 100 rodadas, 100 semanas, acho que 100 rodadas, sem liderar o campeonato. O elenco mais caro do Brasil. Não é só o elenco mais caro, pouco. é o elenco muito mais caro do Brasil. Sim, né? Se a gente colocar... disparado. Exatamente. Só que assim, um ponto importante desse do Botafogo é que eu acho que ele não é uma zebra. O Botafogo se estruturou para chegar nesse momento, para brigar pelo título. Então, eu não sei se vai ser uma pressão tão grande, porque internamente eles têm uma estrutura muito legal. O John Textor, a equipe lá, montou uma estrutura bacana. Acho que o Botafogo vai sentir menos. Óbvio, você perdeu o Tiquinho, referência técnica, né? É o cara que tá pegando a bola, dá a bola pra mim que eu vou decidir o jogo. Mas eu não acho que o Botafogo sofra tanto, até pelo foco que ele tem no campeonato.
Enfim, o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo também entrou em campo no sábado, estava conseguindo uma belíssima vitória contra o Inter. Até falava na transmissão lá na Rádio Capital. Acho que o Corinthians, ele tá engrenando, tá conseguindo somar pontos, tá conseguindo boas vitórias, mas não me convence nem um pouco. Eu não vejo evolução no futebol do Corinthians. Não sei se vocês têm essa percepção. Ainda vejo uma equipe que se limita a jogar por 1, 2 bolas em campo. O jogo contra o Inter foi assim. O Inter teve mais posse e errou 2 vezes. O Corinthians saiu na cara do gol. Renato Augusto sempre decidindo, e depois um pênalti que o Yuri Alberto saiu na cara do gol e o jogador do Botafogo acabou cometendo, tipo o Johnny, camisa número 30. Mas eu não vejo um futebol assim que a torcida pode ficar tranquila e falar, pô, estamos evoluindo. Tá pontuando, é verdade. Mas Tá na mesmice, né? Tá na mesmice. Não é um futebol que eu vejo uma evolução. Vocês concordam? Ó, jogou a bola pra mim, né? Vamos esquentar a discussão aqui. Os corintianos vão ficar bravos, mas é verdade. Mas eu discordo um pouco. Eu vejo um time, por exemplo, a impressão que eu tinha antes do Corinthians, no jogo contra o Atlético, enfim, um time que entrava em campo sabendo que ia levar uma sacolada. Que ia perder e que ia ser humilhado. Era a percepção que eu tinha. Hoje eu já vejo um time que entra em campo com o intuito de competir. Pode não competir, como você falou, ainda não tá no... Acho que tem conseguido melhores resultados do que atuações. Mas os resultados estão vindo. E antes não vinham de nenhum jeito. E aí eu acho que isso dá uma certa confiança pro Corinthians. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo. O Corinthians não jogou bem pela Copa do Brasil. Paulo jogou bem melhor. Jogou bem melhor. Mas aí você tem um craque. E eu acho que passa muito pela figura do Renato Augusto. A impressão que eu tenho é que quando o Renato Augusto tá em campo, não só pela qualidade, o resto fala assim, não... Estamos seguros. Meio que quase com essa segurança de Renato Augusto em campo. E aí, torço muito para que o Renato não se machuque, porque pra gente que gosta de ver futebol, é maravilhoso, é apetitoso ver o Renato Augusto jogar bola, porque como joga bola esse camisa 8 do Corinthians, não se machuca mais, porque o Roger Guedes estava sendo essa figura que assumiu os momentos de protagonismo. Não tem mais. O Guedes foi embora. Então... Com o Pix da torcida. Isso aí essa história é bizarra. Gente, os corintianos estão na bronca. Mas o que me chamou mais atenção no lance no empate contra o Inter é que o Fábio Santos tomou um drible de corpo. Eu tava num restaurante com os meus pais e tal, vendo o jogo. Quando eu vejo que ele recebe a bola sozinho, já nos acréscimos, sei lá, porque essa semana também de acréscimo foi assim, né? Sim. Você pode contar que o futebol virou 100 minutos agora. Dá pra fazer um outro jogo só com os acréscimos. Virou prorrogação. Prorrogação. Eu acho bom, porque tem que ter os acréscimos. Mas assim, foi uma coisa inacreditável. Acho que foi todos. O jogo da... Que outro jogo que eu tava assistindo? Da Copa do Mundo? Foi pra 100 minutos. O empate, enfim. Não, empate não. Arsenal e City, não Copa do Mundo. Já vi tantos jogos no final de semana que eu me confundi. Já até se perdeu. Não, foi empate aos 100 minutos, literalmente. Tipo, no último, no tempo normal. Enfim, aí quando o Fábio, ele recebe a bola nas costas do Fábio Santos, que foi o Valência, que depois tretou com todo mundo. Com o Luiz Adriano, não entendi nada. Ele cruza, o Luiz Adriano faz o gol e depois eles brigam, cara. E no último minuto do jogo, era se abraçando. Exato. Mas ele com uma facilidade nas costas do Fábio Santos, que eu não entendi qual foi a lógica. O Fábio Santos, a impressão que eu tive é que ele achou que ele fosse... Ele deu a lateral, mas deu a lógica, porque o cara, com o último minuto, o que ele quer fazer? Ele quer meter, cruzar do jeito que ele cruzou. Ele não ia voltar a bola, enfim. Sim. Aí isso me assustou um pouco. E aí são esses problemas que o Corinthians tem em momentos. Eu não acho que o Corinthians vai brigar por cima do campeonato, mas conclui o que eu esperava do Corinthians, que era não lutar contra o rebaixamento. Achava que o Corinthians não tinha time pra isso. E vai ficar nesse meio de tabela, com sorte, placar na frente, vai pra uma final de Copa do Brasil. Que já, para a pretensão do ano, seria maravilhoso. Fantástico. Mas eu quero fazer uma reflexão. Qual time no futebol brasileiro, neste momento, convence? Porque a gente estava falando agora há pouco, o Botafogo tá dando uma rateada, o Palmeiras deu uma rateada, a gente falou muito bem do São Paulo até uma semana atrás, o São Paulo já não teve bem nesses últimos 5 jogos sem vencer. Já. Exato. O Corinthians não vai, o Flamengo tem um baita de um elenco, não tá indo. Então assim, que time... E aí é uma outra reflexão. Será que o futebol brasileiro não é tão competitivo a ponto de nenhuma equipe ser completamente dominante? Eu penso dessa maneira. E hoje o campeonato brasileiro, não existe um campeonato mais difícil. Se você pensar, olha os jogos que a gente teve no final de semana. A gente teve Corinthians e Inter, a gente teve Santos e Atlético Paranaense, 2 camisas, um time em ascensão e outra camisa super pesada. Palmeiras e Fluminense. São Paulo e Atlético Mineiro, só jogo pesado, só jogo grande. Como é que você mantém? Você jogando quarta, domingo toda vez, como é que você mantém o nível? Então, assim,
Eu acho que é legal pro campeonato. É bom que essas equipes tenham esses momentos assim, porque se todo mundo jogar bem, alguém tem que perder, cara. Então, eu acho que esse ano a gente não vai ter nenhuma equipe dominante, como a gente teve no ano passado, que foi o Palmeiras. O Palmeiras foi muito dominante, poderia ter ganhado a Libertadores, foi no detalhe, perdeu para o Atlético Paranaense, mas assim, todos os jogos do Palmeiras eram muito regulares. Esse ano eu acho que as equipes vão escolher. Flamengo e Palmeiras são as Copas, né? Então acho que a gente vai ver 2 times diferentes em campo, 2 entregas diferentes. O que o Palmeiras e o que o Flamengo podem entregar. O Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, no caso, e o Palmeiras só na Libertadores. Acho que o jogo contra o Atlético na semana passada também deixou claro. A gente voltou a ver aquele Palmeiras competitivo, cascudo, que cai de produção na segunda etapa porque não tem mais o elenco que tinha no passado. Tem que terminar o jogo com o John, com o Luiz Guilherme, que podem ser até promissores, mas não estão prontos para assumir essa responsabilidade. Mas a gente voltou a ver um Palmeiras cascudo ali nos 45 primeiros minutos. Coisa que no Brasileiro não está entregando na mesma intensidade, o que é absolutamente normal. Foi o Palmeiras dominante do começo do campeonato, que todo mundo falava o quê? Esse Palmeiras aqui, do começo do ano. Isso. Aqueles 11 do Palmeiras, aquele time titular do Abel, é um time extremamente competitivo, mas de fato, quando bate em relação ao elenco, e é por isso que eu acho que esse ano não vai ter nenhuma equipe dominante, embora eu possa dizer para você, eu acho que se o Palmeiras passar do Atlético, que eu acho que é o adversário mais difícil para o Palmeiras, se o Palmeiras passar do Atlético, a tendência, até porque ele não pegaria nenhum brasileiro, Sim. E hoje os adversários grandes da Libertadores, os jogos grandes são entre brasileiros, eu acho que o Palmeiras bate finalista da Libertadores. Caiu numa chave boa. E digo mais, o Flamengo, se ele jogar o futebol que ele jogou contra o Olímpia, lá no Paraguai, ele vai ter dificuldade. Foi pouco. Mas 1-0 foi pouco. Eu acho que a gente só não tem esse time todo porque o Flamengo arruma crise em cima de crise do Flamengo. Sozinho, né? Tá se perdendo sozinho. E eu sozinho. acho que o São Paulo estava vendo uma matéria hoje dizendo que não tem estilo paizão, o jogador brasileiro é mimado também. Porque assim, o Flamengo tem elenco pra ter um elenco que jogue quarto e um elenco que jogue domingo, que todo mundo fique feliz, jogue bem e mantenha o nível. Mas o time não joga. O Pedro decaiu muito com o São Paulo, tirando a confusão antes de ser agredido lá pelo auxiliar. O Cebolinha não joga pelo Flamengo. Quando chegou, eu falei, nossa, uma grande contratação. Acho que o bom reforço do Flamengo, na verdade, foi a recuperação do Bruno Henrique, que voltou a se entender bem com o Gabigol. Mas aí você vê a aposta do São Paulo, os principais jogos, ele tá indo do quê? Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O trio de 2019. Sim. São 5 anos, né? Praticamente depois. Quer dizer, já não tá naquele auge, Isso né? aí. Então, pra mim, passa muito por essa questão, que o Flamengo não consegue essa dominância. Eu acho que vai pela rivalidade das camisas, mas que tem